as, ah, com as gravações, né? E das aulas anteriores, né? E todas as aulas serão disponibilizadas da mesma forma. Vamos lá. Temos aí quais as funções da ferramenta Solver do Excel, né? Muito simples. Qual são as funções? Basicamente, a função objetivo, né? Que é aquela inicial, onde você põe, se você quer minimizar ou maximizar, que é ali o que nós demos em aula como a letra Z. Z é igual ao coeficiente de custo e tudo mais. E a outra ferramenta do solver são as equações ou inequações de restrição, né? Que você pode montar. Eu dei a fórmula geral, mas que pode ser utilizada de várias maneiras para incluir restrições com base nos princípios de nutrição que a gente tem comentado aqui, né? Depois eu pedi um gráfico, né, só para ter noção que vocês saibam o que é uma equação de quantidade, o que são as equações de restrição. Então, a questão 1 e 2 são a mesma questão, colocada de duas formas, né? Uma usando a planilha e a outra usando o gráfico, né? São duas maneiras de visualizar. Eu quero que vocês fixem, né, as ideias do que é que um programa faz, olhando no gráfico e sendo capazes de explicar, né? Depois pulamos para a aula de composição dos alimentos. Aqui, muito importante dividir a proteína, né? Eu falei que era a proteína bruta, o que é o nitrogênio não proteico e o que é o nitrogênio indisponível, né? Também é um conceito absolutamente fundamental que não dá para nem começar a falar de formulação de rações se você não consegue dividir a proteína nesses três conceitos mais básicos que existem, né? São as três divisões mais simples possíveis, né? Estou olhando aqui, essas três primeiras questões são fáceis demais, hein? Mas, enfim. Qual a diferença entre fibra bruta e o FDN? Algo que eu estressei muito durante as aulas, a aula, né, de composição, nesse caso, mas comentei muito com o professor Van Sust, o método dele, do que é parede celular, né, essa mudança que tem, que é o básico, que é o fundamento, né, que existe de análise de alimentos para herbívoros. É realmente muito, muito importante. Muito bem. Temos também, né, aqui, depois, comparação dos conceitos de equação de estimativa. Eu falei do NDT, o que é NDT, como que o Curl fazia isso e como o WISE faz isso, e tentei estressar vocês que a importância de WISE, quais eram as limitações de Curl, por que que nós mudamos para o WISE e por que que o WISE é hoje utilizado amplamente. Agora, em agosto, há uma reunião nos Estados Unidos e eu estou tentando ir. Não sei se vou conseguir entrar no país, mas estamos tentando pedir. Exatamente, o professor Bill Wise vai estar lá, reiterando e fazendo pequenas modificações na fórmula dele, em nova atualização, que vai ser a base do sistema de alimentação americano.
Ingestão de matéria seca, 3 alimentos relacionados à dieta, né? Então, eu falei muito de FDN, né? Falei que é preciso, né, que ela seja balanceada com, com minerais, né, com fibra. Falei para vocês bastante sobre a necessidade de ter macro, micros minerais. Falei de aditivos que, que mudam, né, o consumo. Falei para vocês de questões climáticas. Eu falei de vocês questões de manejo, como lama, pá. Eu acho que tem uns 7, 8 fatores que eu citei em classe, mas bastava falar 3. Do ponto de vista do animal, eu falei mais sobre potencial genético, né, que é extremamente o fator mais importante. Mas falei para vocês também, período de lactação também é um fator que afeta muito, né? E composição corporal, ou falei também de crescimento compensatório bastante, como ele afeta a ingestão, né? Então, aí tinha vários fatores aí que vocês podiam usar. Como é regulado o consumo de ruminantes, né? Então, em passo braquiária, meio que a própria questão 7, né? A FDN, quantidade de parede celular, é fundamental. A regulação ela é por enchimento, né? Porque você está abaixo de 67, 68% de NDT. Então, como eu disse ali, você está na fase em que o enchimento regula o consumo. Em dieta de alto teor concentrado, nós estamos falando da teoria quimiosmótica, né? E aí o animal tem a quantidade de energia que regula o consumo, né? Então, era bem simples ali, era o gráfico, que é o gráfico, que é o coração da aula de consumo. Aí falei de bovinos de crescimento compensatório, uma pergunta, falei da composição que é diferente, vamos falar sobre isso de novo. Eu já tinha falado que eles depositam mais vísceras, né? Por que que isso afeta a mantença, né? Discorri bastante sobre isso na última aula, né? Também. Aí aqui era o 10, era para uma perguntinha aqui, que é repetir o que estava na aula, era para vocês ganharem esses pontos aí de graça. As duas aí, era coisa bem simples, né? Bem simples. Então, até relendo aqui, estou meio preocupado que eu fiz uma prova fácil demais. Mas, não sei, tem alguma dúvida, alguma pergunta aqui, ou algo que não tenha ficado muito claro, não sei. Senão a gente já manda a bala e passamos para nossa aula de hoje. Bora então? Bom, vamos lá. Vamos falar de exigências nutricionais, tá bom? Nós vamos falar de exigências nutricionais hoje, focar especificamente na exigência nutricional para ganho de peso, para crescimento, tá? Então vamos lá. Isso aqui é um material da reunião anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, onde eu falo sobre composição corporal, exigências líquidas para crescimento, e essa é a última aula
aí de teoria, e depois, a partir da aula que vem, vamos falar de RLM e vamos usar um modelo comercial, que é um modelo desenvolvido aqui na Exalc, e eu vou pedir para vocês instalarem esse programa. Eu vou dar uma cópia gratuita aí para vocês, para que vocês possam instalar e a gente formular umas dietas a partir da aula da semana que vem, tá bom? Pessoal, espera um instantinho só que eu tô com um problema aqui. Um instantinho só, gente. Tá, vamos embora. Depois a gente vê Vamos lá. Então, vamos lá. Quando a gente está dando esse curso, a gente fala de exigência e mantença, com a aula passada. Depois, hoje, nós vamos falar exigências para crescimento. A gestação não deixa de ser uma forma de crescimento, composição do feto e tecidos anexos. Vamos falar de exigência de lactação. Nós vamos ter uma aula só, a gente falar um pouquinho sobre a teoria e já formular dietas para vacas de leite, né? E outro que também tem a ver com exigência para crescimento é a deposição e mobilização de reserva por vaca de leite. Vacas de leite crescem, né? Depositam reservas e essas reservas. Então, elas, efetivamente, elas funcionam, né? Um pouco como funcionam os animais de corte, né? Ela deposita reserva. Só que ela, obviamente, utiliza essas reservas, né? E, portanto, aí uma certa diferença. Muito bem. Bom, eu tinha falado para vocês, mostrado esse slide semana passada, e o que nós vamos falar que tudo que o animal consome, uma grande parte da energia é perdida nas fezes, um pouquinho nos gases para monogástricos. Para ruminantes, isso aqui, os gases chegam a ser coisa de 12%, 13%, 15%, pode ser grande. Na urina, as perdas são muito pequenas, 1, 2, 3% no máximo. Então, essas são as perdas na digestão e metabolização. Aquilo que é metabolizável tem só dois caminhos: ou é produção de calor, ou energia retida. Quando o animal está em mantença, não está nem ganhando nem perdendo peso, 100% é perdido na forma de calor. Uma pessoa adulta não está ganhando peso, então é dessa forma. Se você tem alguém que está comendo mais do que o necessário para mantença, além de calor, uma parte da energia é retida. Então, energia metabolizável ou está sendo retida ou está virando calor. Muito bem. Então, aqui é a mesma coisa, está visto aqui, energia bruta. O animal consome uma quantidade de matéria seca. Nós demos uma aula sobre a energia bruta dos alimentos, né? Gordura tem 9,5 quilocalorias, carboidratos tem 4,4, proteína tem 5,3, é energia bruta, aí parte perdida nas fezes, parte é perdida nos gases, parte na urina. O que sobra é energia metabolizável,
ou vira energia líquida, né, que é o crescimento daqui, ou vira calor, que é a produção de calor, quando é mantensa, e parte do que é retido, para ser retido, requer as perdas na forma de calor. Aqui, esse é o meu orientador de doutorado, e ele fez um trabalho que é absolutamente clássico, né, e muito famoso, onde ele fez duas coisas. Primeiro, ele pegou a digestibilidade dos alimentos. E foi lá em 273 estudos, onde os animais foram colocados em laboratório, pesava-se o que ele comia, amostrava-se as fezes, a urina, fizeram experimentos para ver a partição de nutrientes. Então, são estudos de balanço energético. E nesses estudos, muitos deles, né? Então, o animal estava lá, recebia, por exemplo, silagem de milho, que tem aí 70% de digestibilidade. Mas eles receberam também feno, que tinha 40% de digestibilidade. Bagaço de cana tem 30% de digestibilidade. Milho tem 90%. Açúcar tem 100%. Certo? Então, eles viram que a variação nesse parâmetro era gigantesca. Por exemplo, pega um alimento usado muito no Brasil, bagaço de cana, tem 30%. Outro alimento bem usado no Brasil, milho, tem 90%. 90% da energia é digestível. Né? No milho, 10% vem parar aqui. No bagaço de cana, 70% vai para as fezes. Só 30% é digerido pelo animal. Então, você tem uma variação de 300% aqui. Professor, Oi. tá falando do bagaço de cana ali, 70, 30? É Mas que bagaço é esse? Não da usina. o bagaço da usina. Aquele bagaço. Bagaço de cana. Os experimentos com bagaço, você pegar bagaço de cana, né, depois que você espremeu, o bagaço de cana tem 30% só de digestibilidade, 33, 34, 31, por aí. Ele é extremamente lignificado, né? Lembra que eu dei aula de lignina? Lignina se liga à hemicelulose e recobre a celulose. Você coloca bagaço de cana num rumen, é impressionante a de indigestibilidade que você tem. Eu achei que era até menos do que 30. Não, não, É não. aquele É bagacinho 30 que a por gente aí. coloca na dieta de terminação, 10%. Isso, esse mesmo. Existe um outro bagaço de cana, eu trabalhei muito com isso, que é o hidrolisado. Esse aí tem 50, 55. Depois que você faz uma hidrólise nele, a gente fazia o seguinte: pegava o bagaço cru, colocava numa panela de pressão gigante, usava o próprio vapor da usina e hidrolisava o bagaço. Alguns minutos na temperatura do vapor ali, que era 180 graus, e a gente conseguia quebrar as ligações entre lignina e hemicelulose, liberar a celulose, e dessa forma nós tínhamos bagaço aí com digestibilidade de 55%. Né? Mas para o nosso efeito aqui, vamos pegar um bagaço de cana, poderia ser uma palhada muito ruim, que também vai ter aí coisa de 30% de digestibilidade. E o que a gente observa é uma variação enorme nos alimentos. E a função do quê? Dos tipos de ligação covalente que tem no alimento. Então, a aula de composição. Tem lignina? Tem. Qual é a ligação dela com a hemicelulose? X. Né? Quanto tem de açúcar solúvel? Quanto tem de proteína? E assim por diante. Então,
o tipo de ligação química presente define se um alimento será digerível, digestível ou não. Né? Um mesmo tipo de produto, o mesmo milho. Tem milho que a digestibilidade é 85, tem milho que a digestibilidade é 92, 93. Se você tratar esse milho com calor, por exemplo, você muda as ligações químicas presentes e pode aumentar essa digestibilidade. Tá bom? Bom, tudo bem. O que o professor Bauman fez foi pegar os 273 estudos e fez uma análise estatística isolando essa variação, que é uma característica do alimento, e identificando a variação que tinha nos animais. Esse é o coeficiente de variação em animais para 273 estudos com os mais diferentes alimentos. E o que o professor Bauman percebeu é que o coeficiente de variação era baixíssimo. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: milho é milho para o boi A, para o boi B, para o boi C, para o boi D. Não varia. Não tem um animal que pega milho e digere melhor que outro. Não tem um animal que você dá o bagaço de cana, que tem lá 30% de digestibilidade, e ele dá 35% para um animal e 25% para o outro. Ou seja, não há variação genética na capacidade de extrair energia dos alimentos. Não é que tem animal com fezes mais ricas ou mais pobres. Todos os animais são muito, muito parecidos. É lógico que esse 1% aqui, ele é um pouco subestimado. Por quê? Porque, geralmente, quando você faz um experimento de balanço energético, você põe animais de mesma raça, mesma idade, animais muito semelhantes. Nós conseguimos, aqui no Brasil, perceber, em alguns experimentos que eu conduzi, que há uma diferença de digestibilidade entre, por exemplo, animais Nelore e animais europeus para certos componentes. Por exemplo, amido. O teor de amido que a gente acha nas fezes em gado Nelore, em dieta de alto concentrado, é maior do que para outras raças. Então, embora essa variação é pequena ou extremamente pequena, existe aqui uma pequena variação. Mais adiante, o professor Bauman também foi tentar ver se havia diferença entre animais na produção de gases. Tem animais que produzem mais metano e menos metano. Será que há animais que produzem, perdem componentes pela urina e outros não? Mais uma vez, a variabilidade é extremamente baixa, né? E por quê? Porque é aquilo que a gente falou na aula passada. Se um animal aqui perdesse alimentos pelas fezes, se ele digerisse pior, se tivesse menos enzimas, se os genes envolvidos no epitélio do intestino dele fossem mais ineficientes que o animal vizinho, esse animal teria morrido de fome no primeiro seca. Ou ele teria tido que ficar mais tempo pastando todos os dias, certo? E ele se exporia a predadores, e após 80 milhões de anos aí, né, de seleção natural aí de um ruminante selvagem, como a vaca, é óbvio que não sobrou variabilidade genética, né?
não sobrou essa variabilidade, tá? Talvez haja alguma variabilidade naqueles animais que estavam lá na Índia, como o zebu, comendo pastagem de péssima qualidade, e aparentemente o zebu consegue digerir ligeiramente melhor dietas de alta fibra e ligeiramente pior dietas de alto concentrado, tá bom? E, obviamente, também que os mecanismos enzimáticos, né? Quando, por exemplo, uma cera e ela sai, ou um pigmento, e ele sai na urina, né? Que é o exemplo que eu dei semana passada, a gente come beterraba, uma salada de beterraba, naquele dia a nossa urina fica mais avermelhada, né? Não é que tem alguém de nós aqui que tem um conjunto enzimático para utilizar o pigmento vermelho da beterraba. Então, tanto eu como você, como o cara ali da esquina, vão perder essa energia na urina. Não há variabilidade, embora os alimentos tenham enorme variabilidade no seu percentual de metabolização. Quando a gente entra aqui na energia metabolizável, né, então eu disse que essas perdas têm muito pouco variabilidade genética, todos os animais são basicamente idênticos, né? Eu estou falando que são idênticos, mas a minha linha de pesquisa é tentar identificar as mínimas variações que tem aqui, e hoje nós temos vários experimentos buscando aqui, será que dá para tirar 1% a menos de metano? Um ponto percentual em 208 milhões de cabeças seria a mesma coisa do que o país produzir a mesma quantidade de carne com 2 milhões de animais a menos. Né? Tá? 2 milhões de animais é o número de animais abatidos em confinamentos no Canadá. Então, seria um Canadá a menos. Realmente, nós estamos falando de que aqui, embora as diferenças são de 2, 3, 1%, e buscar um ponto percentual significa bilhões e bilhões de reais, milhões de toneladas de metano e assim por diante. E é por isso que os pós-graduandos aqui do nosso grupo de pesquisa estão buscando entender isso aí. No caso, depois que houve essas perdas, e nós temos energia metabolizada, a energia metabolizável pode ser utilizada, pode ser retida e pode ser usada para mantença. Né? Primeiro ela é usada para mantença, e quando ela é usada para mantença, em 332 estudos de calorimetria indireta, nós são 332 estudos em que pegamos o boi e colocamos, né, o boi lá para medir a produção de calor dele. E, desculpa, o que aconteceu foi, mais uma vez, que há uma variabilidade muito pequena entre animais para a produção de calor em jejum. Né? Esses estudos de calorimetria, esses estudos onde você coloca um animal dentro de um calorímetro e mede, não identificaram variações grandes entre animais para a produção de calor. Ela é muito passada, é que entre raças muito extremas, né, como, por exemplo, a raça Nelore indiana, que passou milhões de anos lá na Índia, numa condição tropical e de pastagens de péssima qualidade, que esses animais têm um metabolismo um pouco mais lento, né?
do que os animais europeus criados, que tiveram sua seleção natural acontecendo nas ricas terras do norte da Europa, né? Então, a gente identifica, então, essas diferenças. Quando a gente tenta entender a eficiência de uso de energia nos processos bioquímicos, por exemplo, na glândula mamária de uma vaca, né? A energia metabolizável que está aqui chegou lá na célula da glândula mamária, lá na célula epitelial, onde é feita o quê? A caseína, que vai ser secretada, ou a gordura que vai ser secretada. Então, a energia metabolizável chegou pelo sangue, chegou na glândula mamária, a célula da glândula mamária fez o componente químico e secretou aquela energia. Você vai lá no leite, pega 1 litro de leite, né, coloca numa bomba calorimétrica e fala, opa, tem aqui 730, 750 quilocalorias secretadas. E você mede quanto de energia metabolizável essa vaca teve. Essa eficiência é da ordem de 62, 64%. Ou seja, 640 aparece no leite. 360, né, cerca de 36%, são perdidos na forma de calor. A energia metabolizável é aquela energia, né, é a glucose, é o ácido acético, são todas aquelas moléculas que chegam na glândula mamária, e o que sai aqui? A caseína, né, é o triglicerídeo do leite, né, o ácido palmítico, o ácido linoleico, e assim por diante. Então, daqui para cá, a eficiência é 64%. Sendo que tem animal mais eficiente, menos eficiente? Não. Né? A variabilidade é mínima entre animais, tá bom? É uma característica da glândula mamária. Muito bem. E agora, quando nós vamos falar especificamente hoje das exigências para ganho de peso, para crescimento, né? Então, vamos lá. O que é, voltando aqui, quando a gente energia metabolizável é utilizada para manter, essa vira calor, né? A manutenção das membranas, tudo aquilo que eu falei semana passada, né? É atividade motora, é atividade de digestão, toda energia que vem vai para os tecidos, para o cérebro, para o intestino, para o fígado e vira calor. Essa é a mantença. Tudo vira calor. Tá. A parte da energia metabolizada, né, num animal que está em crescimento, portanto, não tem produção de leite, essa energia metabolizável é retida. Tá. E é retida no quê? Ganho de peso. Ok. O que é o ganho de peso? Né? Então, a gente precisa entender primeiro se a energia metabolizável vai virar ganho de peso, né? Se a gente quer saber quanto a gente precisa dar, quanto que é retido, para a gente entender quanto que a gente tem que dar de energia líquida, para a gente entender quanto que a gente tem que dar de energia metabolizável, para a gente entender quanto a gente tem que dar de energia digestível, para a gente entender quanto o animal precisa comer para ganhar o que a gente quer. Tá? Então, vamos lá. Composição do ganho de peso. É isso aqui que vai determinar as exigências. As exigências de energia
são iguais à energia contida no ganho de peso, ok? Tá bom? Nossa, a pessoa gritando aqui. Muito bem, vamos lá. E aí é o seguinte: qual é a composição do ganho para a gente saber qual é a exigência? Animais variam mais ou menos. Ai, meu Deus. Eu tirei uns. Peraí, eu tirei uns slides aqui. Eu vou ter que abrir aqui para vocês. Ixi. Professor, Oi. rapidinho, é que quando o senhor falou ali de 30% da digestibilidade do bagaço, daí eu fui dar uma olhada aqui, porque eu imaginava que era bem menos. Eu vi que o NDT dele ainda pode chegar a 45, 50. Que o quê? O NDT do bagaço? 45, 50? Tem isso? Vai variar muito com a idade da cana, né? Se ela tem mais lignina, menos lignina, né? Vai variar com um teor de extrato etéreo. Agora, esse valor 45 está bastante equivocado. Por quê? Quando você pega bagaço de cana, aliás, eu que te pergunto, por que está errado 45% de NDT? Lembra lá a minha aula de composição dos alimentos. Hein? O que você acha? Eu acho que o NDT não podia ser O que maior. pode ter de erro, Roberto? Já vou te dar a dica. O que pode acontecer no caso do extrato etéreo? Ser superestimado. Extrato etéreo, o bagaço tem o quê? Ceras. O que mais o bagaço tem? O bagaço tem pigmentos, né? O que mais o bagaço tem? Bastante compostos fenólicos, tá? Então, o que você pode ter nessa situação? Você pode ter uma grande quantidade de extrato etéreo, que não é extrato etéreo, não é lipídio. O bagaço não tem lipídio, quase não tem lipídio no bagaço de cana cru, né? Quase todo o lipídio sai no caldo, né, que é lavado, e, portanto, você tem aí, quando o cara joga numa equação como a de Curl, ele obtém esses valores. A melhor maneira de você conhecer qual a digestibilidade do bagaço de cana é realmente... O NDT, obviamente, é esse problema, né? Você multiplica o extrato etéreo por 2,25, né? E, nesse caso, pega coisas que são indigestíveis, e ali vai ter uns 3% de extrato etéreo, e joga aí 7, 8 pontos de NDT que não existem, né? É por isso que os trabalhos onde a gente dá o bagaço para o boi e mede são mais importantes. Além disso, o bagaço tem também a questão do teor de fibra dele, na fibra do teor de lignina, né? Também muda, então, variedade para variedade. Presença ou ausência de folhas, né? Então, os bagaços com colheita mecânica de hoje em dia são diferentes dos bagaços que eram colhidos antigamente no facão, né? Que foram a base de quase todo que está aí nas tabelas nutricionais. E também, no caso na casa do bagaço de cana também, você tem algumas diferenças de idade da planta, como eu disse,
E principalmente também de extração. Antigamente, moendas, era muito comum ser em usina e ter 4% de açúcar residual nas moendas, né? A maior parte das usinas com que eu trabalhei, já 10, 15, 20 anos atrás, já estavam reduzindo as perdas de açúcar no bagaço para 1, 2%. Né? Então, recuperando mais de 50% do açúcar que era jogado fora antigamente, que hoje vira etanol. Tá? Então, a eficiência de moendas também altera isso aí. Beleza? Bom, vamos lá, gente. Eu vou ter que falar um pouco sobre o que é, né, a composição corporal. Né? Então, basicamente, pessoal, nossa, eu peguei a aula errada. Tá, então vamos lá. Aqui, né? Então, vamos falar. Um boi, ele pode ter gordura. Eu falei que o músculo é 42% do boi e tal. Isso são tecidos. Sangue é 6, 7% do nosso peso. O esqueleto aqui, e assim por diante. Mas vamos lá falar da composição química dos animais. Né? E quando eu falar da composição química, aqui, espera que eu peguei uma. Está entendendo por que esses slides não estão naquela aula, não ter apagado sem querer. Tá? Nossa, eu vou ficar devendo uns 2 ou 3 slides, mas eu volto mais à frente. E o meu iPad pifou, está na Apple. Bom, deixa eu explicar basicamente uma coisa aqui. Acho que é essa aqui. Não, também. Nossa, pessoal, não sei. Era para esses slides estarem aqui e não estão. Mas eu acho e vou passar para vocês. Basicamente, o animal ele é feito de uma coisa aqui, talvez eu ache. Não está aqui.
Ah, tá aqui. Vamos lá. O que eu quero que vocês entendam? Quando a gente for falar de composição de um animal, né, você pode ter aqui um bezerro, nasce com muita água, bastante proteína e minerais, e pouquíssima gordura. À medida que ele vai crescendo, ele vai depositando os tecidos, músculo, ele vai depositando mais gordura, e aqui eu estou falando de lipídios, minerais, proteína e água. Mas o boi é feito só disso aqui? Não. O boi também tem carboidrato, mas quanto? Carboidrato num boi é menos de 0,5%. Nós não temos carboidrato na nossa composição praticamente. A gente tem um pouquinho de glucose no sangue, cerca de 100 miligramas por decilitro, ou seja, você tem 6 gramas de açúcar no sangue. O fígado, obviamente, tem glicogênio, tem aí 5%, 6% de glicogênio, mas o fígado pesa 1 quilo, então são mais aí 60, 70, 80 gramas de carboidrato. A gente praticamente não tem carboidrato no nosso corpo. E os músculos nossos, né, um homem de 100 quilos teria aí 42 quilos de músculo e teria aí 0,7, 0,8% de glicogênio no músculo. Aquele pouquinho de calorias que nós temos quando a gente dá um pique de 100 metros, a gente usa isso aí, né? Mais 1% de 42 quilos, são 400 gramas, mais o que tem no fígado. Um homem adulto tem 550 gramas, um homem de 100 quilos teria 550, 600 gramas de carboidrato no corpo. Ou seja, um homem de 100 quilos tem menos do que 1%. Na verdade, ele tem metade de 1%. Então, quando eu falo do que um animal é feito, seja um homem, seja um boi, um frango, uma galinha, nós temos aqui, água, proteína, gordura e minerais. Bom, deixa eu ir para cá. Então, o que é importante? O nosso corpo é feito de extrato etéreo, gordura, água, proteína e minerais. Ponto. Tá? Para efeito dessa aula, essa é a resposta do que é feito a composição nossa. Acontece que lá em 26, os pesquisadores descobriram uma coisa extremamente interessante. Que embora um bezerro possa nascer com 4% e chegar a ter 40% de extrato etéreo, né? Nasce com 3, 4, vai para 40, aumenta 10 vezes a composição de extrato etéreo, eles descobriram que a quantidade de água, proteína e minerais, a relação entre eles é constante. Então, se você pegar a matéria desengordurada, que é água, proteína e minerais, você vai ver que seja num boi, seja num carneiro, seja num rato, as proporções são muito constantes. 73% é água, cerca de 23% é proteína e 4, 5% de minerais. Tá? 73, 22, 5, vamos dizer assim. Ah, mas eu conheço um amigo meu que pesa 130 quilos. Tá, ele tem, vamos dizer que ele tenha 50 quilos de gordura. Se você pegasse esse cara, tirar a gordura e for ver a composição da água, proteína e minerais nele, você vai encontrar 73, 22 e 5. Ah, mas eu tenho um cachorro meu que é magricela. Ah, ele tem nada de gordura lá. 6, 7% só de extrato etéreo.
Tá, esse cachorro, se você fosse moer ele e ver quanto tem de água, proteína e minerais, também daria essa proporção constante, tá? Então, 73, 22, 5. Em alguns animais, isso é um pouquinho diferente, mas num elefante até um camundongo, essas proporções da composição da matéria desengordurada constante. Se eu falo isso, eu quero dizer para você o seguinte, que o animal é feito de duas coisas, ou extrato etéreo, ou matéria desengordurada, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, quando um boi, né, vai engordando ao longo da vida dele, o que a gente está fazendo? Esse animal está ficando cada vez mais desidratado. Quando ele põe gordura, tem menos matéria desengordurada, né? Então, essa que é a questão importante. Vamos lá. Então, quando eu falo de composição do ganho e teor de energia no ganho de peso de um animal, eu estou dizendo que a composição do ganho de peso é feita de duas coisas. Ou é gordura, né? Ou é gordura, ou é matéria desengordurada. Qual é a composição, né? Aqui, eu vou voltar aqui. Qual é a composição da matéria desengordurada? Aí nós vamos ter o seguinte: como o lipídio tem 9,45 quilocalorias por grama, 1 quilo de lipídio tem 9.450 calorias. 1 quilo de proteína tem 5.500. O problema é o seguinte: a matéria desengordurada, o indivíduo tem água. Vamos lá. Ele tem água, 730 gramas de água, né? Num quilo de músculo de matéria desengordurada. Quanto tem de energia? 0. E proteína? Tem 220 gramas de proteína. Vezes 50 tem 1.200 quilocalorias. Está errado aqui, né? 1.200 ou 1,2 megacaloria por quilo, né? Então, veja bem que a matéria desengordurada tem água e minerais. 0 e 0. E 22%, né, 220 gramas por quilo de proteína tem 1.200 megacal. Então, voltando lá na nossa matéria desengordurada, a matéria desengordurada tem 1,2 megacalorias. E o extrato etéreo, 9,5. Então, esta é a razão, né? Por que o animal que deposita gordura precisa de tanta energia? Porque o extrato etéreo tem 9,5 quilocalorias. Certo? Então, essa é a razão do que nós estamos falando. Um aspecto interessante aqui, e eu vou voltar com vocês nisso, é o seguinte: quando a gente dá energia bruta para o animal, perde nas fezes, tem digestível, perde na urina, perde nos gases, tem metabolizável. E aí, de energia metabolizável para fazer lipídios, quando a energia metabolizável é direcionada à produção de lipídios, a retenção, aqui fala 60%, mas é 65% até 70%. Então, o nosso organismo é mais eficiente energeticamente em reter lipídios. Quando a energia metabolizada é utilizada para sintetizar músculo, ele tem que fazer proteína. Músculo é basicamente proteína.
né? Matéria desengordurada. O que acontece na síntese de proteína? 65% é perdido na forma de calor. E só de cada 1.000 quilocalorias aqui, só 350 são armazenados, retidos. Então, perda de calor aqui é por volta de 35%, perda de calor aqui é por volta de 65%. Então, quero deixar claro, vamos lá. Esse slide é muito importante, pessoal. Quando um animal pega 10 quilocalorias, tá, da dieta, metabolizado, já perdeu na urina, já perdeu nas fezes, isso que chegou lá no tecido dele. Vamos dizer que seja no fígado. Chegou no fígado 10 quilocalorias por animal usar. E esse animal resolve fazer proteína. O fígado lá, a célula fala, hoje eu vou fazer proteína aqui. Né? Vocês tomaram café da manhã hoje e vão fazer proteína com essas 10 quilocalorias. O que vai acontecer? Serão depositadas, serão retidas. Por quê? Porque no processo de sintetizar a proteína, a energia que chegou lá, 65% será perdida. No caso, se a célula tecido do fígado pegar essas mesmas 10 quilocalorias e falar, opa, vou sintetizar agora aqui um lipídio. E ela resolver sintetizar, ela fará mais ou menos 6 quilocalorias serão retidas. Quer dizer, praticamente o dobro de fazer proteína. E 40% na forma de calor. Isso aqui está um pouco baixo. Aqui, na realidade, seria 35 na hora de calor, 6,5 aqui quilocalorias. Bom, mas o que importa? O que importa é o seguinte, se ele reteve 6 quilocalorias, a minha pergunta é, quanto é o peso que ele depositou? O fígado resolveu fazer gordura, com a energia que chegou lá. Energia metabolizável, acima da mantença. Ele já se manteve. Isso aqui está indo para deposição. E ele resolveu depositar lipídio. Ele entrou na via bioquímica de produção de lipídio e reteve 6 quilocalorias, uma dos 10. Bom, mas eu falei para vocês que o lipídio, quando a gente põe lá na bomba calorimétrica, ele tem 9,4, 9,5 quilocalorias, mais ou menos. Tá? 9,5 quilocalorias por grama. O lipídio é muito denso energeticamente. Bom, se eu pus 6 quilocalorias, ele tem 9,5 por gramas, significa que eu depositei quanto? 0,6 gramas. Então, 10 quilocalorias te permitem reter 6 quilocalorias, 40 vira calor, ou me permitem, em peso, é a mesma coisa que depositar 0,6 grama. De quê? De lipídio. Tá. Mas o lipídio, ele não é depositado. Você não deposita lipídio puro. Você deposita o quê? Tecido adiposo. Aquela célula, tecido adiposo, gordura. A gordura tem um pouquinho é uma célula, tem complexo de Golgi, é uma célula que tem, sei lá, ela chega a ter até, no máximo, 80%, 80 e poucos por cento de lipídio, ao máximo. Bom, se ela tiver 87% de lipídio, 13% for água,
for proteínas e tudo mais, significa que nós depositamos 0,74 gramas de tecido adiposo. Tecido adiposo. 0,6 gramas de lipídio, 0,70 gramas de tecido adiposo. E no caso quando você fez proteína, se você depositou 0,6, né, gramas de proteína, você depositou quanto de músculo, quanto de tecido. Como você tem 22% de proteína, né, na matéria desengordurada, você depositou 3 gramas, basicamente, de tecido. Então, com 10 quilocalorias, você deposita 3 gramas de tecido. Então, a pergunta que eu faço para vocês: o que é mais eficiente, na opinião de vocês? Hein? Vamos lá, responda aí, alguém aí que esteja ligado aí. É mais eficiente Alguém depositar gordura, então? Qual que é mais eficiente? Energeticamente? Aí você tem que fazer uma pergunta. De energia para o quê? Né, Alberto? Então, você está entendendo a capciosa? Sim. Ora, energeticamente, em termos de retenção de energia, está certo. A melhor coisa a fazer é gordura. Agora, em peso do tecido químico, do tecido não, do constituinte químico, proteína ou gordura, é igual. Basicamente igual. E, em termos de tecido, é mais eficiente depositar proteína. Quanto? 4 vezes mais eficiente. Com a mesma quantidade de energia metabolizável, eu deposito 4 vezes mais tecido quando eu faço proteína do que quando eu faço gordura. Mesmo sendo ineficiente energeticamente. Mais ineficiente. Na ponta, é mais eficiente depositar músculo, matéria desengordurada. Por quê? Primeiro, porque um tem muito mais energia que o outro. O lipídio, para pôr a mesma grama, você tem que dar o dobro de energia para o animal. Segundo, que o tecido adiposo é muito denso e não tem água. E o músculo é basicamente água. Então, quando a gente volta lá em cima, Professor, depositar matéria desengordurada é muito barato. Com a mesma quantidade de energia, eu deposito 4 gramas desse ou 1 grama desse de extrato etéreo. Ou 4 desse. Então, só para explicar, por que é mais eficiente um animal jovem do que um animal velho? Porque ele está depositando matéria desengordurada. Músculo. Ele está depositando água e minerais que não têm energia. E proteína tem menos energia que extrato etéreo. Aí, então, em termos de idade, um animal velho está depositando muito extrato etéreo, ele é mais ineficiente na conversão de alimento para peso. Para peso. Não energeticamente, para peso. Ah, por que eu anabolizo um animal? Porque ele deposita água e mineral, que não gasta energia. Ele vai no coxo e bebe água. É por isso que depositar matéria desengordurada é tão barato. Então, um animal jovem, animal anabolizado, animal inteiro, raças muito magras, sempre nós teremos o quê? Cerca de 4 vezes mais eficiente
é 4 vezes mais eficiente um animal que tem a opção de depositar músculo do que lipídio. Tá bom? Quem perguntou? Professor, essa diferença aí no peso de tecido depositado é justamente a água e os minerais a mais, né? Do tecido, da matéria desengordurada. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, 3/4 da matéria desengordurada é água, né? Então, você tem ali 3/4 que não custa nada ao animal. Ele vai lá no coxo, bebe água e faz músculo, faz matéria desengordurada, faz osso, faz coisas que são mais baratas, que é caro. Caro é pôr essa porcaria aqui, lipídio. Isso aqui é caro pra caramba, tá bom? Professor, Beleza, pessoal? é por isso que é eficiente a gente fazer o novilho precoce, né? E mas daí a capa de gordura, a gente consegue depositar a capa de gordura no novilho precoce ou não? Então, esse aqui é o grande problema. Na medida em que, né, você produz um animal, né, você passa a ter como exigências, e aqui eu vou mostrar para você. Aqui você tem um Angus Nelore, e aqui você tem um Cimental Nelore. O que acontece com a raça Cimental Nelore aqui? Em termos de gordura. À medida que o peso do animal avança, o cimental é sempre um animal muito mais magro que os outros. Ele é mais eficiente na conversão de alimentos. Mas a carcaça dele é muito magra. O que acontece com o novilho precoce? Se você produzir um animal de 500 quilos cimental, ele vai ter aqui 20 e poucos por cento de gordura. Enquanto um Angus teria aqui, sei lá, 20% a mais de gordura. Então, a qualidade da carne seria comprometida. Toda vez que a gente alimenta um animal, olha aqui, eu vou colocar esse gráfico que é muito bom. Eu tenho um boi no confinamento com 300 quilos. E ele está ganhando 1 quilo por dia. 15% da energia retida vai para a proteína, 85% vai para a gordura. Veja que, mesmo um animal jovem, a grande maior parte da energia está sendo retida na forma de gordura. Isso só vai piorando, né? Porque o animal com 500 quilos está depositando muito menos proteína e mais gordura, mesmo se ele estiver ganhando o mesmo 1 quilo por dia. Tá, então a gente sabe que é sempre ineficiente, né? Ir andando para cá, ou usar raças muito gordas e tudo mais. Mas por que a gente faz isso? Por uma questão de qualidade de carne. É um custo depositar gordura, mas você aumenta o valor da sua carcaça na medida que você põe gordura. A ponto de que quando você vai para o frigorífico e leva um animal de 400 quilos, que é muito jovem e muito leve, alguns frigoríficos não te pagam preço de vaca e outros sequer recebem o animal. Tá? Eu não quero esse animal não me serve e eu não posso abater esse animal. À medida que você vai pegando animais com mais gordura, você vai ganhando os prêmios, né? E essa premiação é dada porque o frigorífico vai pegar esse animal e direcionar ele para churrascaria, direcionar ele para restaurantes, direcionar ele para exportação como carne de qualidade. Tá certo? Então, pecuária de corte é uma luta, né, que nós
travamos em colocar sempre a quantidade de gordura necessária para alcançar o valor nutricional, o valor, os prêmios. Muitas vezes, o que nós vamos fazer aqui é mostrar para vocês que não vale a pena, tá? É melhor, muitas vezes, não ganhar o prêmio do novilho precoce, de alta qualidade, com tantas extrato etéreo, com tanto de marmoreio. Fazer carne marmorizada, às vezes, é antieconômico, porque a conversão alimentar despenca, tá? Mas hoje, o objetivo da aula de hoje, especificamente, é falar de como calcular a exigência de energia líquida. Eu quero calcular quanto tem de energia no ganho, que é uma soma de extrato etéreo, lipídio, e de matéria desengordurada, né? Como é que eu sei quanto eu tenho que dar de energia para um boi crescer 1 quilo, né? E é óbvio, né, que aqui está um novilho Nelore, ele chegou lá com 290 quilos no confinamento, ficou os primeiros 25 dias, e ele, olha quanto ele ganha, 1,8 kg por dia. O que tem nesse 1,8 kg? Matéria desengordurada. Ele é jovem. Lembra que ele está em crescimento compensatório? Ele está pondo água aqui, vísceras, proteína, matéria desengordurada. Ele não está pondo gordura. E olha a conversão alimentar dele. Com 5 quilos, ele faz 1 quilo de ganho. À medida que ele vai ficando mais 34 dias, mais 28 dias, mais 27 dias, aqui, ó, nos últimos 27 dias que ele ficou lá, de 114 dias, que foi o total, nos últimos 27 dias ele estava ganhando só 700 gramas por dia. E esses 700 gramas era basicamente 50%, 60% disso aqui era gordura. Olha a conversão alimentar dele. Era 5, foi para 15. 5 para 15 significa que você gasta 3 vezes mais para depositar 1 quilo aqui do que aqui. 3 vezes mais ração, né? Para depositar esse quilo do final desse quilo do início. Então, o que a gente poderia fazer é falar, opa, vou matar meu boi com 400 quilos, não quero passar por isso aqui. E é o que muitas pessoas hoje fazem. Eu falo, não, eu quero esses 700 gramas. É tremendamente ineficiente, mas meu consumidor quer 1 dedo, 2 dedos de gordura em cima da picanha. Ele quer carne marmorizada, né? E isso tem um custo elevado, tá bom? Bom, como que nós vamos, né? Como que nós iremos saber quanto que um animal reteve no seu ganho? Bom, aí nós temos uma das coisas mais trabalhosas que existem, que é pegar o bezerro, matar ele e moer esse animal com couro, com cabeça, com cascos, com rabo, tudo. A gente pega um boi, mata ele, abre, tira o conteúdo do rumen, tira o conteúdo do intestino, tira a urina que está na bexiga, pega todos os tecidos do animal e mata, tá? E o pessoal da Califórnia pegou o que eles chamam de novilho padrão, que é o novilho Angus e Hereford, e fizeram isso com cerca de 3.000 animais. Mataram 3.000 animais e mediram a composição corporal desses animais. E chegaram para nós com uma equação,
que foi feita a partir desses experimentos. Pessoal, vou fazer um intervalinho aqui, pit stop, que eu estou com a garganta bem seca, e voltamos aqui em. Nossa, estou meio atrasado, 10 minutos, tá? 10 minutos mesmo, tá, pessoal? Tá bom, professor.
Pronto, pessoal, vamos lá? Continuando aqui, né? Na nossa aula, o que aconteceu, então, lá na Califórnia? Se mataram 3.000 novilhos. O que quer dizer novilho? É um animal castrado, de raça de tamanho corporal médio, que é o Angus Hereford, são animais britânicos, considerados animais de tamanho corporal médio. Vou falar muito de tamanho corporal aqui nesse final de aula, tá bom? Muito bem. E eles desenvolveram essa equação. Olha essa equação que tem aqui. Ela tem um fator vezes o peso do animal, quer dizer, quanto mais pesado é o animal, mais megacalorias esse animal tem no ganho de peso. Multiplicado pelo ganho de peso do animal, também elevado a um fator aqui. Tá? O que quer dizer que esse fator, se ele fosse 1, significa, se isso aqui fosse 1, significa que o animal ganhando 1 quilo, tem o dobro da energia do animal ganhando meio quilo. Então, meio quilo tem uma composição, 1 quilo tem a mesma composição. Mas o fato de que isso aqui é exponencial significa que é o seguinte: quanto mais peso um animal ganha, mais energia tem esse ganho. O fato desse número ser maior do que 1 significa que bois, porcos, galinhas, quando estão ganhando peso muito rapidamente, a composição do ganho é mais gorda. Então, o primeiro meio quilo tem uma composição, o segundo meio quilo é mais gordo. Se o animal estiver ganhando 1,5 kg, é mais gordo ainda. Se ele estiver ganhando 2 kg por quilo, é mais gordo e mais megacalorias ele precisa. Tá? Muito bem. Essa equação, feita para 3.000 animais, teve que ser mudada. Por quê? Porque não se usa só o animal tamanho corporal médio. Tem animal de tamanho corporal maior, por exemplo, cimental, que eu mostrei, que é o animal mais magro. Tem também a fêmea. Tem também o macho inteiro, que também é mais magro. Então, nós temos ajustes dessa equação para a interação que é de tamanho corporal diferente, animais diferentes e sexos diferentes. Então, aqui eu estou mostrando animal tamanho corporal grande, animal tamanho corporal médio e animal tamanho corporal um pouco menor, que é o Nelore. Certo? Então, você tem que ajustar. Aquela equação está ajustada mais ou menos aqui para esse animal, Angus Nelore. Ela está por aqui, mais ou menos. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Como eu disse atrás, quanto mais magro o animal, mais eficiente, mais rápido o ganho de peso, maior rendimento. Quanto mais gordura a gente põe no animal, é bom porque protege a carcaça, porque a carne fica mais macia, e porque a gordura é muito importante para o paladar, principalmente aquela gordura de marmoreio. Mas a eficiência cai. Peso, como eu falei para vocês, está lá na equação. Quanto mais pesado o animal, mais gordura tem. Nós vamos fazer uma aula prática agora, das 11 ao meio-dia, com as equações de mantença, né, dentro da planilha. O Marcos, o doutorando, quase doutor aí, já estamos com a data de defesa sendo marcada, mas o Marcos Busanello vai fazer uma
uma aula com vocês mostrando a planilha. Semana que vem, das 11 ao meio-dia, eu vou dar a aula de formulação, mas das 11 ao meio-dia da semana que vem, a gente vai falar disso aqui. Então, vocês vão poder ver que quando aumenta o peso do animal, aumenta as exigências para o crescimento, porque deposita mais gordura. Tamanho corporal, quanto maior o tamanho corporal, menos gordura tem ao mesmo peso. Sexo, fêmeas têm mais gordura do que machos castrados, e por sua vez, machos inteiros são mais magros ainda. Implantes, né? Quando a gente dá hormônios, isso agora é proibido no Brasil, foi liberado, foi proibido, foi liberado, foi proibido, atualmente é totalmente proibido já há muitos anos, mas no Canadá, México, Estados Unidos, África do Sul, aí tem uma gama muito grande de países que usam os anabolizantes. Crescimento compensatório, eu falei para vocês, quando o animal fica num plano nutricional muito ruim, ele, quando vai para um confinamento, ele tem um ganho mais magro. Então, tudo isso afeta. E a quantidade de energia que o animal come. Quando ele come muito, ele deposita muito ganho de peso. E como eu mostrei ali para vocês, quanto maior a taxa de ganho de peso, né? Está aqui, ó. Quanto maior a taxa de ganho de peso, quilos por dia, mais rico é esse ganho de peso em gordura, tá? Aqui está a equação do tamanho corporal para o novilho, animal castrado de tamanho corporal médio, né? Ops, perdão. Temos aqui a equação colocando quantidade, exigência de energia em megacalorias por dia para um animal de um determinado peso ganhar determinados quilos. Nós podemos jogar esse GPV aqui, o ganho de peso vivo, ou ganho de peso em jejum, aqui para o lado esquerdo, e aí eu posso dizer o seguinte, ó, com tanto de energia e com esse peso, o animal vai ganhar tanto. Eu posso estimar quanto ele vai ganhar, dado uma disponibilidade de energia, como eu posso falar, olha, para ganhar isso aqui, quanto de energia eu preciso? É a mesma coisa, Professor, é só usar ela. A uma exigência corresponde um desempenho. Então, aqui, ó, isso é o desempenho, ganho de peso, essa é a exigência. professor, Ou eu tenho essa energia, eu tenho essa disponibilidade, eu vou ter esse desempenho. Diga. eu posso zerar ali o ganho de peso na segunda equação para eu ver para eu só manter os animais? Não. Se você zerar aqui, zera esse número, a exigência para ganho, que aqui é exigência de energia líquida para ganho, tá certo? Então, essa equação é uma equação que basicamente diz quanto de energia tem nesse ganho. Se tiver zero, tem zero. Tá certo? A energia, a equação para eu ver a energia só de mantença, daí eu tenho que usar uma equação específica. Tem que usar aquela que nós demos semana passada. 77 quilocalorias por quilo de peso metabólico, que é a equação que nós recomendamos para o animal Hereford Angus. Para Nelore, 10% a menos, né? E é isso que vocês vão fazer agora, a partir das 11 horas. Vocês vão ver como calcular exigência de mantença para diversas raças, animais em diferentes estágios de crescimento compensatório, basicamente. Tá bom? Muito bem. Se eu sei que eu preciso... Então, veja bem, tudo aqui que eu estou falando com vocês é o seguinte. Nós
estamos falando de energia metabolizável. Tem uma equação para saber quanto que é usado para mantença, que é função do peso metabólico, raça e condição prévia nutricional. E energia metabólica, vamos supor que o animal comeu 10 megacalorias, foi 5 para fazer mantença, tem 5 para vir para cá, para reter. Então, nós estamos falando, é Roberto, né, que eu estava falando, né? Isso, professor. Roberto. Hã? Isso. Roberto, nós estamos falando da energia metabolizável acima da mantença, ou energia, ou partição, a proporção da energia metabolizável que foi utilizada na linha metabólica, na via metabólica do crescimento, da retenção. Então, parte da energia metabolizável é para mantença, parte da energia metabolizável é usada para produção. Então, nós estamos falando dessa aqui que foi usada para produção. E quando ela é usada para produção, em termos de ganho de peso, ela só pode ser usada para quê? Ou para depositar gordura, ou para depositar proteína. Porque água, minerais, a gente sabe que tem zero de energia. E o que mais? Carboidrato, a gente já tirou da equação, porque é menos do que, é meio ponto percentual e é constante a vida inteira do animal. O animal não deposita 2% de carboidrato mesmo. Então, esquece carboidrato, esquece água, esquece minerais. Tá? Energia metabolizável é consumida e usada para mantença. Se você comeu mais energia bruta, tem mais energia metabolizável. Depois que você atendeu a mantença, uma parte começa a vir aqui para retenção de energia. E quando ela vem para retenção de energia, ela só tem 2 caminhos. Ou ela vira gordura, ou ela vira proteína. Tá? Então, é isso aqui. E essa equação é a equação nossa que nós vamos usar e que leva em conta o peso do animal, o ganho de peso do animal e diz quanto de energia tem no ganho. Ou, se você falar, meu boi comeu 2.000 megacalorias, ele tinha esse peso aqui, e eu vou te dizer quanto que ele ganhou de peso, tá? Tá. Olha aqui, agora, 2 animais, um de tamanho corporal médio, que está com 400 quilos de vida, de peso, e está ganhando 1,2 quilos. Se você jogar naquela equação, você vai ver que cada quilo de ganho de peso dele tem 5,5 megacal. O que quer dizer isso? Se fosse 9,5 megacal, significa que cada quilo que ele ganha conteria o quê? Conteria 100% de lipídio. Se ele tivesse ganhando 1,2 megacal por quilo, 1,2, você lembra? Que eu fiz que é os 22% de proteína, ele estaria ganhando 100% de matéria desengordurada, 0 de lipídio. Então o animal vai estar sempre entre 1,2 e 8 por aí, certo? Porque ele sempre tem um pouquinho de gordura, mesmo um bezerro, está depositando 2, 3, 4% de extrato etéreo no ganho, mesmo um animal que acabou de nascer, né? Assim como o animal lá no finalzinho também sempre vai ter que depositar um pouco de proteína, um pouco de água, porque mesmo o tecido adiposo tem água, tem proteína, tem minerais. Agora, esse boi com 400 quilos, ele precisa de 104 gramas de proteína por quilo. Cada quilo desse quilo 200 que ele está depositando
tem 10% de proteína. E 26 gramas de cálcio por quilo. Agora, e o nosso boi de tamanho corporal grande? Aquele animal mais tardio, aquele animal cimental. Pesando 400 quilos, este animal tem menos calorias no quilo. Porque ele é grande, ele está depositando mais músculo, ele ainda está crescendo com 400 quilos. É como se com 400 quilos esse animal fosse mais jovem do que esse. Esse está mais adiantado. Por isso que ele está depositando mais megacalorias, mais gordura. Agora, como o corpo ou é feito de gordura ou é feito de matéria desengordurada, o que esse animal que tem pouca gordura tem? Tem uma exigência maior de proteína, 30%. Ele precisa de 30% mais proteína para a deposição de ganho de peso. E ele precisa de 30% mais cálcio na dieta. Tá? Por quê? Porque esse animal cimental Nelore é mais magro, ao mesmo peso. Agora vamos pegar 400 quilos, ele tem menos gordura, o outro tem mais gordura. Se tem mais gordura, tem menos proteína no ganho, tem menos minerais no ganho. Então, é isso aqui que faz com que o animal tenha conversão alimentar melhor, esse animal grande, porque ele põe menos energia, mas ele precisa de mais proteína, mais cálcio, mais fósforo, porque ele está depositando mais ossos, mais músculo, mais matéria desengordurada. Então, nós podemos criar uma tabela, tá? Vamos dizer o seguinte, um animal Nelore inteiro com 500 quilos tem 28% de gordura. Um animal castrado com 470 quilos já tem 28% de gordura. Um animal de grande porte, tipo um cimental, só vai ter 28% de gordura com 600 quilos. 100 quilos mais pesado. Então, daquela fórmula, a gente demonstra, né, que animais têm diferença. E fêmea, olha aqui, ó, com 28% de gordura, um animal de grande porte inteiro só vai ter 28% de gordura com 690 quilos. Grande porte, tô lá com aquele animal tipo cimental, marquidiana, canchinha, charolês, ele é muito magro. Ele só chega a ter 28% de gordura lá com quase 700 quilos. Fêmea, com 460. Então, 200 mais leve, a fêmea da mesma raça está com a mesma composição. Agora, o que é importante a gente ver? Que as exigências de energia, cálcio e fósforo, de um macho castrado, vamos pegar aqui, macho castrado, de 410 quilos, é igual à exigência de um macho não castrado grande de 565. Porque ambos estarão depositando 24% de gordura e terão 17% de proteína na composição corporal. Então, isso que a gente chama de peso equivalente. E uma fêmea? Uma fêmea de porte pequeno, de 275 quilos, o que é porte pequeno? Raça Gir, por exemplo, ela vai ter 24% de gordura. Ela vai ter a mesma exigência nutricional de um macho inteiro de 565. Porque ela está depositando a mesma quantidade de cálcio, de fósforo,
de energia, de proteína. Isso é o que a gente chama de peso equivalente. A idade pode ser totalmente diferente. A raça pode ser totalmente diferente. O estágio do crescimento é diferente, mas a composição do crescimento é a mesma. E por isso, a exigência é a mesma. A exigência de crescimento é aquilo que o animal está depositando. Tá bom? Isso que a gente chama de peso equivalente. Semana que vem a gente vai dar uma olhada como pôr isso na planilha. Tá bom? Eu acho que é por aqui, isso aqui. Só para dizer, a aula de hoje, nós estávamos falando disso aqui, ó. Né? Um novilho de 250 quilos, ganhando 800 gramas por dia, ele gasta proteína perdida nas fezes, que é a metabólica. Aqui é 43 gramas que ele perdeu na urina, aqui é descamação. Hoje nós estamos falando da exigência de proteína para deposição. Tá? Então, veja. Ops. Nós estamos falando que esse é o que ele depositou. Hoje a exigência líquida de proteína para ganho, ou de energia para ganho. É aquele que ele comeu acima de mantença e que foi usado na deposição. Tá bom? Era só isso. Pessoal, vamos lá. Resolvemos a prova, falamos das equações e isso aqui. Perguntas? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Dúvidas? Tá. Bom, a aula foi gravada, tá tudo aqui. Ficou de começar às 11, já são 3 para as 11. Marcos, dá uns 5 minutinhos, pessoal, ir no banheiro aí, tomar uma água. Pode começar às 11h05 aí, e acho que dá tempo aí de você fazer, né? Tá bom? Beleza, professor. Um forte abraço a todos. Eu vou parar a apresentação aqui. Professor, Oi. Uma dúvida externa. Eu estava olhando a legislação semana passada, só que é difícil entender, né? Aqui no Brasil, você acha que eu posso usar óleo já usado de fritura na dieta de terminação? Olha, as pessoas usam óleo de fritura, mas eu acredito que não. Eu acredito, a legislação não é muito clara, porém, com certeza, né, se houve fritura de produtos animais, você vai ter DNA de animais ali, né? Então, você pode considerar um alimento contaminado por produtos animais. Então, teoricamente, pela legislação, pelo decreto que foi feito da crise da vaca louca, né? Nós temos a proibição total de fornecimento de qualquer alimento que contenha proteína animal. Você poderia dizer, mas eu sei que essa gordura minha só ferveu batatas. Aí, provavelmente, você estaria livre disso aí, né? Mas é meio complicado. Tá. Tá bom. Mas isso, né, é para evitar problemas, né? Mas na prática não é para dar nenhum problema de novo doença da vaca louca, né? Nos Estados Unidos eles usam bastante isso daí, usam sebo, bovino, né? Nos Estados Unidos, sebo bovino
era muito utilizado nos confinamentos, e houve uma resolução de que você, nos Estados Unidos, você pode dar proteína animal para bovinos, mas você não pode mais dar sebo bovino. A legislação, ela proibiu 100 species, proteína da mesma espécie. Então, você não pode dar sebo de boi para boi. Você dá sebo de boi para frango, sebo de boi para ovinos, para suínos, para monogástricos. Mas você não pode dar sebo de boi para ruminantes. Tá? Então, isso que aconteceu. Tá bom, obrigado. Beleza, pessoal? Dá uns 5 minutinhos aí e já começamos com a aula prática. Estou disponível, né? Só dar um grito aqui. Eu estou entrando numa outra reunião. Dá um grito aqui. Se os alunos tiverem alguma dúvida, eu volto aqui na aula, tá? Estou aqui no laboratório até 12:30. Abraço. Eu tenho que primeiro parar a gravação aqui.